sempre todas, tá? Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Olha como tá bonitinho hoje, tá? Deixa eu ver aqui a apresentação, tá aqui. Ó. Olha bem, ó, tá aqui nossa apresentação hoje. Olha como ela tá bonitinha hoje, né? Eu fiz um negócio bem legal, tá? E a gente vai começar hoje, tá? A gente vai começar a nossa aula hoje falando sobre o princípio ou teorema da casa dos pombos, né? Que é uma questão bem interessante, é um problema de contagem, né? Mas ele é um teorema bem simples, né? Esse teorema ele foi, vamos dizer assim, eu vou dizer inventado, né, entre aspas, né? Ele foi equacionado, ele foi pensado por um matemático francês, tá? Eu não vou pronunciar o nome dele porque é difícil, né? É Dirichlet, mais ou menos assim, tá? É uma coisa parecida com essa, mas o que menos importa é o nome, né? O que importa é o princípio, que é o princípio da casa dos pombos. Eu vou fazer o comentário, eu vou fazer um exemplo, como vocês estão vendo aí, e logo em seguida eu vou fazer uma questão. Nossa ideia agora daqui para frente vai ser assim, tudo bem? E esse slide eu vou colocar na sequência. Se hoje eu termino na questão 5, na próxima semana eu começo na 6, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então sempre vou começar assim. E agora vai ficar bonitinho, tá? Tá bom? Eu quero que vocês recebam ele bonitinho também, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha bem, olha para cá, tá bom? Olha para cá. Obrigado, tá, pelo elogio também. É assim, nas minhas coisas de trabalho, eu sou um cara muito organizado. Eu sou altamente desorganizado, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. O que é que o princípio fala, né? O que é que o princípio fala? Ele fala o seguinte, presta bem atenção, tá? Ele diz assim, ó. Esse matemático, né, tava um dia, né, mais ou menos, isso é história matemática, tá? Para você entender, né? Para você entender como é que equaciona isso. Eu chamo esse princípio de princípio do azarado, né? É o princípio do azarado. Você vai entender por que é o princípio do azarado. Ele fala o seguinte, o princípio, né? Ele diz que ele estava observando, né, no local onde ele morava, tinha algumas casinhas de pombo que o vizinho fez, né? Várias casinhas. E ele começou a perceber que os pombos chegavam, né? Os pombos chegavam individualmente, né? Só que um dia, né? Todas as caixas estavam preenchidas. Foi que ele percebeu, ele criou o teorema, né? Ele criou o teorema. Ele falou o seguinte: se todas as casas fossem preenchidas e chegasse mais um pombo, olha, com pelo menos 2 pombos. Aí ele desenvolveu todo um teorema matemático em cima disso. Falava, esse é um baitinga mesmo, que nada para fazer, ficar olhando os pombos, ainda criou um problema pra gente, né? Eu brinco isso com os meninos, no qual os meninos começam a rir, né? Não tinha nada para fazer, ele ficou olhando para os pombos, criou um problema matemático para a gente. Mas é um teorema bem interessante, vocês vão ver que é bem legal. É um teorema, pessoal, que você não faz cálculo praticamente, você pensa apenas, espera ainda, possibilidades. E presta atenção, você vai pensar naquela possibilidade, né, a mais azarada possível. Escrever o teorema, né? Mas o teorema assim não tem muita importância para a gente, mas é os exemplos, né? E o teorema é mais ou menos assim, ó, mais um pombos. E esses n mais um pombos, eles forem distribuídos, observa, ó, n mais um pombos, e eles forem distribuídos, certo? Em n casas. Ah, deixa eu colocar aqui, desculpa. Já eu olho o chat, tá? Eu vi a mensagem, já eu olho, tá? Ah, eu acho que... Deixa eu ver o que está acontecendo. Está acontecendo algum problema? Deixa eu ver. É um vento, alguma coisa, né? De vez em quando trava, prof. Travou. Não sei, pessoal, pode ser. Eu não recebi nenhuma mensagem aqui, não. Pode ser só uma instabilidade aí na internet, mas eu acho que tá travando total mesmo. Beleza. Só um instante, tá? Vou ver se aqui eu consigo melhorar aqui, tá bom? Vou parar a aula aqui só um pouquinho, tá? Já normalizou? Beleza. Normalizou? Vocês estão sentindo uma zoadinha no microfone? É o vento aqui. Peraí, deixa eu só fechar aqui, só um instante. Eu vou ter que... Certo? Acho que só um momento. É só um
Um pequeno descuidozinho aí. Só um instantinho, tá? Vamos lá. Eu volto de novo, sem problema. Isso deve ser só uma instabilidade. Acontece. Só um instante, vou só dar uma melhorada aqui para ver se fica legal. Bom, vamos lá, vamos retornar, tá? Então, deixa eu voltar para vocês aqui, né? Já que travou, né? Eu vou contar rapidamente a história, né? Nós tínhamos um matemático, tá? Um matemático francês, né? E aí ele começou a fazer uma observação de uns pombos, né? Aí esses pombos na casa de um vizinho que tinha umas casinhas que ele construiu. E aí os pombos começavam a entrar nas casas individualmente, né? E aí um dia ele percebeu, né? Que todas as casas estavam preenchidas e chegou mais um pombo, né? E aí a partir disso ele criou um teorema. E como é que ele criou esse teorema? Ele falou o seguinte, né? Se eu tiver N, né, uma quantidade de pombos e uma quantidade de casas, né? E eu tiver, vamos dizer, uma quantidade de pombos maior do que a quantidade de casas, eu vou ter pelo menos, olha essa palavra, ó, eu vou ter pelo menos 2 pombos em uma casa, né? E aí eu estou escrevendo para você, ó. Se eu tiver N mais 1 pombos, né, forem distribuídos em N casas, N casinhas, né, ou N lugares, tá bom? Ok? O que é que vai acontecer? Observa, pessoal, N mais 1 e N. Vamos supor que o N fosse 10, né? Então, 10 mais 1, eu vou ter 11 pombos, né? Eu vou ter 11 pombos. Mas como o N é 10, eu vou ter 10 casas, ou seja, eu vou ter um pombo a mais do que casas. O que é que vai acontecer? Se eu distribuir os pombos nessas casas, né, nas 10 casas, vai sobrar 1. Então, o que acontece? Vai ter uma casa que vai ter pelo menos 2 pombos, tá? Aí vamos lá. Aí ele fala N casas, né? Aí olha a palavra-chave, ó, vírgula, pelo menos uma delas, né? Pelo menos uma, vírgula, terá, né? 2 pombos, né? Vamos dizer assim. Certo? Então vamos lá. Presta atenção, né? Olha bem para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta aqui geral, né? Bora fazer aqui uma pergunta geral para todos. Imagina, nesse momento aqui, né? Pelo menos eu estou olhando aqui, tem 44 pessoas participando. Vamos colocar que sejam 44 pessoas, né? Eu também vou me incluir, que eu estou aí nesses 44 aí, tá? E eu perguntasse assim, ó, né? Perguntasse assim, será que entre nós, entre essas 44 pessoas, tem pelo menos, né? Será que todos nós aqui, a gente consegue ter pelo menos uma pessoa fazendo aniversário em um mês, né? Uma pessoa em janeiro, uma pessoa em fevereiro, uma pessoa em março, uma pessoa em abril, e assim sucessivamente? Pessoal, nada me garante, né? Por exemplo, dessas 44 pessoas, podem ter que 20 façam aniversário em dezembro e 22 façam em janeiro. Não dá para garantir, né, que tenha pelo menos uma pessoa em cada mês. Isso é o princípio da Casa dos Pombos. Daniel, traz um exemplo que eu não estou entendendo. Tá bom, vamos lá. Imagina só, né? Eu vou trazer vários exemplos, vou trazer só um não, vou trazer vários. Ó, eu escrevi exemplo aqui, mas eu vou usar o outro lado também. Olha o primeiro exemplo, que é um exemplo bem comum, né? Imagina só que numa gaveta na sua casa, né? Uma gaveta, feita aquelas bolinhas, né? A gente tenha, presta atenção, a gente tenha 3 pares de meias brancas, a gente tenha 4 pares de meias cinzas e nós temos 5 pares de meias pretas. Soma, pessoal. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Eu tenho 12 pares de meias. A minha pergunta é, quantos pares de meias eu tenho que tirar para garantir que eu vou tirar um par de meias pretas? Olha a pergunta que eu vou fazer, presta atenção.
quantos pares de meias eu tenho que tirar dessa gaveta para garantir que eu vou tirar um par de meias pretas? Vamos supor que eu vou vedar os seus olhos, né? E aí você vai meter a mão na gaveta e vai tirar um par de meias. Vai olhar para a cor e vai dizer, é preta, é branca, é cinza. Mas olha bem o que eu perguntei. Eu quero saber quantas eu tenho que tirar para garantir, olha bem, para garantir que eu vou tirar uma preta. Nada me garante nada. Na primeira eu posso tirar uma preta, não é não? Mas assim, eu quero saber o mínimo que eu tenho que tirar para garantir que eu vou tirar uma preta. E aí, pessoal? Eu preciso tirar quantas? Estão falando aqui, ó, 8, 8, 8. A Malu falou 8, a Solange falou 8, a Bia falou 8. Muito bem, meninos. Ó, pessoal, lembrem-se, eu posso tirar na primeira. Ter a sorte de tirar na primeira. Ó, vamos assim, ó. Daniel, se tu tirar, eu vou mandar tu tirar uma meia preta aqui. Se tu tirar na primeira, tu ganha R$50. Beleza, eu posso. Mas para garantir mesmo que eu vou tirar uma preta, eu tenho que tirar 8. Lembra que eu falei? Eu chamo isso aí de princípio da casa dos pombos, né? Alguns livros chamam isso de princípio das gavetas, né? Alguns livros. E eu chamo de princípio do azarado. Por quê? Pessoal, para garantir eu tenho que fazer o quê? Para garantir eu vou tirar as 3 brancas. Eu sou azarado demais, aí eu tirei as 3 brancas. A primeira tentativa eu tirei branca, a segunda eu tirei branca e a terceira eu tirei branca. Depois, eu tirei as cinzas. Aí eu tirei a 4ª cinza, a 5ª cinza, a 6ª cinza e a 7ª cinza. E aí eu vou fazer a 8ª tentativa. Na 8ª, com certeza eu vou tirar o quê? Eu vou tirar uma preta. Então, pessoal, para garantir mesmo, para garantir, né, que eu vou tirar uma meia preta, eu tenho que tirar 8 meias para garantir que ela vai ser preta. Lembrando, né, que eu poderia ter tirado na primeira, mas eu quero garantir. Como eu quero garantir apenas na 8ª? Por isso que eu falo que é o princípio do azarado. Tu vai tirar todas as outras para poder tirar ela. Pessoal, perguntas e dúvidas. Eu vou fazer o exemplo 2. Vamos lá? Desculpa, aqui tem um cafezinho hoje, tá? O negócio tá organizado hoje aqui. Vamos lá. Posso fazer o exemplo 2? Pois vamos lá. Agora vamos imaginar o seguinte, né? Não tem dúvidas, eu vou passando, hein? Presta atenção. Exemplo 2, tá? Pessoal, eu quero saber quantas pessoas tem que ter numa reunião. Observa bem, ó. Eu quero saber quantas pessoas tem numa reunião, tem que ter numa reunião, né? Para garantir, vou colocar abreviadamente aqui, ó. Para garantir que 3 delas, para garantir que 3 delas, ok? Façam aniversário no mesmo mês. Façam aniversário no mesmo mês. Aniversário no mesmo mês. E aí? Gosto de ver a participação de todos, tá? Nós estamos na reta final agora, e agora é tudo ou nada. Vamos lá? E aí, pessoal? Quantas pessoas eu tenho que ter numa reunião para garantir, né? O mínimo de pessoas que eu tenho que ter na reunião para garantir, tá? Que pelo menos 3 delas façam aniversário no mesmo mês. Vou colocar a palavra mínimo aqui em cima. E aí? Alguém se arrisca? Não é se arriscar, né? Na verdade, é participar da aula mesmo. Né? Desculpa, sem querer eu saí da aula aqui. Vamos lá. E aí? Primeira resposta, 14, 25, 13. Aí eu gosto. Menino, quando dá muito resultado diferente, é o que eu gosto mesmo, sabe por quê? Porque aí
sabe que a questão ela causou, né, aquele impacto no aluno. O Simon falou 25, a Bia falou 14, a Ana falou 13, né? 25, 25, né? Pode ir, né? Vamos lá. Lembra, pessoal, é que 3 delas façam aniversário no mesmo mês. Pode ser que eu precise só de 3 pessoas, né? Se o cara tivesse sorte, só era 3, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou dizer assim, pessoal, amanhã eu vou fazer uma reunião e queria a participação de todos. Apareceram 3 pessoas de janeiro. Pronto, pode acontecer, né? Como a Ana falou, pode ser 3, né? Mas eu garanto? Não, eu não garanto, né? Pode ser que as 3 que apareçam sejam do mesmo mês, mas pode ser que as 3 que apareçam podem ser de meses diferentes, né? Pode ser 2 de um mês e outra de outro, mas eu não garanto. Eu tenho que ter um número mínimo para garantir isso. Isso é o princípio da casa dos pombos, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Bora responder essa questão aqui bem legal, né? Ora, pessoal, eu vou fazer assim, ó, né? Para que você entenda, para quem aí, né, não acertou, algumas pessoas acertaram e outras não, tá? Então vamos lá, ó. Aí eu vou dizer, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então assim, eu tenho que garantir, né, que pelo menos 3, né? Que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês. Ana Patrícia, 4. Não, Ana Patrícia. Pode ser que 2 façam em janeiro e 2 em fevereiro, por exemplo, né? Eu quero um número mínimo para garantir isso, né? Eu tenho que ter a certeza. Não, se eu tivesse número de pessoas, eu tenho certeza que pelo menos 3 fazem. Tá? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Olha bem, ó, como é que você responde a questão, né? Assim. Escrevi os meses. Então vou fazer o seguinte, né? Vou colocar uma pessoa em cada mês. Vou colocar uma pessoa em cada mês, ó. Então, eu já tenho que ter pelo menos quantos aqui? 12. Né? Tem que ter pelo menos 12 já. Né? E já garantir que tem pelo menos um em cada mês. Vou colocar mais uma pessoa em cada. Tá vendo? E aí, 12 mais 12 dá quanto? 24. E o que aconteceu agora? Eu já garanti que tem 2 pessoas em cada mês. Mas eu quero garantir o quê? 3. Não é verdade? Então, o que acontece? A próxima pessoa que vier, independente do mês, qualquer mês, eu vou garantir que tem 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa é de setembro. Não importa o mês agora, né? Qualquer mês, tá? Qualquer mês, né? Certo? Qualquer mês que eu colocar, não importa. Janeiro, fevereiro, março, abril, tal, né? Agora eu garanti, tá vendo? Ó? Agora eu garanti que tem que ter pelo menos 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, a quantidade mínima de pessoas que eu tenho que ter numa reunião para garantir que 3 irão fazer, né, aniversário no mesmo mês é 25 pessoas. Tá bom? É assim que a gente equaciona esse tipo de questão. Tá? E aí, pessoal, né, é aquela ideia, é o princípio do azarado. Eu concordo com todos vocês aí que disseram 3, 4, né? Pode ser que 3 pessoas façam no mesmo mês. Por exemplo, se eu pedisse para vocês colocassem o mês de aniversário de vocês aqui, né? E aí vocês iam começar a colocar janeiro, fevereiro, março. Pode ser que não tenha, aqui nas pessoas que estão aqui nesse grupo, que não tenham pessoas que façam aniversário em setembro, por exemplo, ou em agosto, por exemplo. Né? Dificilmente isso vai ocorrer, né? Mas o mínimo, 25 pessoas. Vamos para a questão. Né? Vamos lá, vamos para a nossa questão aqui. Ó. A questão é o seguinte, né? A questão fala o seguinte. Um grupo de 6 estagiários foi designado para rever 50 processos. Presta atenção, ó, são 6 estagiários e eles vão rever 50 processos, né? E cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários. Então, imagina, são 6 pessoas trabalhando numa sala, né? Cada um na sua mesa, e tem 50 processos. Eu vou começar a distribuir, né? Lembrando que cada processo só pode ser visto por uma única pessoa, né? No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam, então todos eles conseguiram pegar pelo menos um, né? Não ficou ninguém sem nenhum, ele garante isso no texto, e todos os processos foram revistos, né? Então ele fez todas as garantias possíveis. É correto afirmar que... Vamos lá. Vamos para o princípio do azarado, o princípio da casa dos pombos, né? E a gente vai escrever assim, ó, tem o estagiário 1,
Aí tem o estagiário 2, né? Aí tem o estagiário 3, todo mundo na sua mesinha, ó. Estagiário 4. Detalhe, ninguém ficou sem trabalhar, o texto fala isso, né? Porque se o texto não garante isso, aí lascou, né? Ficava ruim, tá? E isso, dividir 50 por 6. É essa a ideia mesmo que eu vou fazer, tá? Mais ou menos por aí, Malu, né? Detalhe, se eu começar a distribuir, Malu, como você falou, né? O que é que vai acontecer, né? Se eu pegar 50 por 6, eu vou fazer devagar, Malu, mas a sua ideia, daqui a pouco eu falo sobre ela, né? Aí você vai começar a distribuir, um para esse, um para esse, um para esse, né? Quem ia terminando, levantava da mesa e ia lá, né? Todo mundo trabalhando no mesmo ritmo, tal e tal. O que é que vai acontecer? Cada um deles vai pegar 6 processos. Por quê? Como a Malu falou, né? Se eu pegar 50 e dividir por 6, né? Aliás, desculpa, cada um vai pegar 8 processos, né? Aí vai dar 8, 8 vezes 6, 48, e vai sobrar 2, tá? Então, eu não vou escrever isso, não. Vou colocar pontinhos aqui, né? Tá? Na pior das hipóteses, a gente vai para a pior hipótese, que é essa. Por quê? Pode acontecer o seguinte, o E1 ser um cara muito rápido, ele pegar 20 processos logo. Pode, né? Certo? Então, cada um deles pegou 8 processos. E o que ocorreu? Ocorreu que sobrou 2. Porque não dá para, né? Não dá para a gente... Como é que se chama? Não dá para a gente distribuir isso de forma uniforme, né? Vai sobrar 2 processos. 6 vezes 8, 48, sobrou 2. Vamos lá. Começando os itens. Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais? E aí, vocês marcariam essa? Será que ele viu 9 processos ou mais? O que é que vocês acham? O que é que vocês opinam sobre isso? Desculpa, eu só saí aqui um pouquinho, que eu vou só tirar isso aqui porque... Não. A Ana falou que não. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Desculpa, eu só apertei aqui sem querer, bati sem querer, tá? Vamos lá. Vamos deixar essa daí, né, de lado, né? Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Vamos deixar aí de lado, beleza? Vamos lá. Um dos estagiários reviu 10 processos? Item A. Vocês marcariam certo ou errado? E aí? Marcaria o item E. Todo mundo está dizendo aqui. Marcaria o item E, marcaria o item E, tal e tal. Beleza, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente tem que garantir. Vou mais rápido um pouquinho aqui, ó. Ó, pessoal, vamos ver aqui, ó. O item A está falso. Por quê? Um dos estagiários reviu 10 processos. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, professor, é de errado. Ah, A letra A. errado. Certo. Desculpa, tá? Então vamos lá. O item A está errado, né? Porque assim, ó, um dos estagiários reviu 10 processos. Eu não posso garantir isso, né? Como sobrou 2, eu poderia distribuir um para um e um para o outro, né? Como poderia também distribuir 2 para 1, né? Então eu não posso garantir isso. O item A eu não posso garantir, certo? Aqui a ideia é poder garantir, tudo bem? Todos os estagiários reviram, cada um, pelo menos 5 processos. Não, também não posso garantir isso não, né? Porque aqui a gente foi pro quê? Né? A gente foi pro... Vamos ver, né? Vamos deixar aí, né? Vamos lá. Um dos estagiários só reviu 2 processos. Não, isso aí o item C está errado, porque a gente viu que pode ver 8 aqui no caso, né? 10, 9, né? 4 estagiários reviram 7 processos e 2 estagiários reviram 6. Também possibilidade muito, né? Tá? Eu fui para a última. Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Tá? 9 processos ou mais. Do jeito que está aqui, pessoal, agora o que acontece? Eu tenho um 2, né? Aí eu posso ver, ó, por exemplo, eu posso pegar esses 2 que faltaram aí, né? E eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar os 2 aqui para o E1, aí ele revia 10 processos, beleza, mas eu posso colocar, por exemplo, né? Eu posso colocar, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, um processo para um e um processo para o outro, né? Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa,
tá? Eu vou sair um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tá aqui, né? Eu não sei se vai abrir para aí, pessoal. Vai abrir aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não tá aqui, não. Tava no meu e-mail. Desculpa. Eu acho que não tá aqui. Mas tudo bem. Depois eu olho, eu vejo com vocês isso aí, tá? E aí, marcaria o item B ou marcaria o item E? Pessoal, item correto, item E, né? Pelo menos um dos estagiários, tá bom? Observa bem, ó. Eu só posso garantir isso, ó. Pelo menos um dos estagiários, né? Reviu 9 processos ou mais, né? Como sobrou 2, eu garanto, pessoal, que eles viram pelo menos 8. 8 processos eles viram cada um, né? Pelo menos 8, né? E aí, com os 2 que faltaram, né? Pode ser que um revista 9 ou revista 10, tanto faz, né? 9 ou mais, né? O mínimo que eu garanto é 9 para cada Professor, um, né? professor, mas se cada um viu no Pode mínimo falar. 8, se cada um Uhum. viu no mínimo 8, cada um viu também no mínimo 5. Mas o que ele fala aí, ó, todos os estagiários reviram cada um pelo menos 5, né? Quando eu falo assim, ó, todos viram pelo menos 5, tá? Entenda bem. Pode ser que, né, por exemplo, um veja 5, 5, 5, 5, beleza? Tudo bem? Aliás, Professor, 5, 5, 5 dá 15, só um instantinho, né? 5, 5, 5 dá 15. Aí o outro vai ver 20, o outro vai ver, né? Entendeu? Então, professor, mas eu entendo que poderia acontecer de um estagiário ler 1 ou 2 processos. pode Então, também. o que a gente pode garantir é só a letra E mesmo. Só a letra E, exatamente. Eu não posso garantir a letra B, não, né? Porque pode ser que ele venha pelo menos 5, 5, 5, e os outros possam, né, não ter visto, por exemplo, né, 10, 15, 20 processos, tá bom? Então, assim, é meio, né? O item B e o item E é meio cruel, mas presta atenção, a gente tem que garantir um mínimo, né? O mínimo, pessoal, que cada um vai ver é 8, na pior das hipóteses, né? Eu não posso garantir que ele leu pelo menos 5, né? Certo? Ele deu pelo menos 5. Ele tem que ter pelo menos 8. Cada um pelo menos 8. Lembra do princípio. Vamos lembrar do aniversário? Para fazer esse paralelo. Vamos fazer do aniversário. No aniversário, né, eu disse para vocês, tem que ter pelo menos 3. Com 4 pessoas a gente poderia ver isso. Com 4, né? 3 fazer aniversário num mês e o outro não. Mas eu não garanto isso. Eu tenho que garantir, né? Então, se eu garantir, para garantir, eu tenho que distribuir uniformemente o princípio do azarado, né? No mínimo possível. Então, cada um vai ver no mínimo 8. Vai sobrar 2. Né? Aí, esses 2 vai depender, né? Eu posso ser 2 para a mesma pessoa, posso distribuir um para cada. Então, o que é que eu garanto? Eu garanto que ele vai ver 9, ou pelo menos um deles vai ver 9 ou mais. Aí eu garanto para você. Né? O item B, eu não posso garantir, porque no mínimo, pessoal, eles vão ver 8. Lembra, a gente tem que ir. Escuta bem, ó. O princípio do azarado, ele tem que ir para aquele caso mais extremo. Tá bom? O mais extremo possível. Você vai fazer a distribuição uniforme e vai ver o que vai sobrar. Entendido? Porque o item B a gente não pode fazer isso. Porque eu entendo para vocês que ler pelo menos 5 processos, mas eu garanto que ele ler pelo menos 8 cada um. Se cada um pelo menos 8, já dá 48. Aí os 2 que sobram, eu garanto o item E. Certo? Deu para entender legal agora? Beleza? Então tem que garantir lá, né, o mínimo lá possível, né? Certo? Aí depois fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima, ok? Olha o que eu trouxe para vocês aqui na próxima, tá? Vou ler a questão agora não. Olha lá, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre a condicional. Pessoal, de 10 questões de concursos que caem os conectivos lógicos, né? De 10, 8 são de condicional. Né? E aí eu coloquei uma frase bem simples, né? Se estuda, então passo. Tá? Lembrando para vocês que a tabela verdade, né? A tabela verdade do se então, né? Ela tem um caso especial. Qual é? A gente sempre vai fazer assim, ó. Se estudo, então passo, né?
Esse primeiro cara aqui, ó, o estudo, né, a gente vai chamar de P. Né? Esse segundo aqui a gente chama de Q, que são as proposições simples. E lembra que o símbolo é uma setinha. Não esquece da frase que eu vou dizer para você agora. Se você tiver aí uma caneta, né, um papelzinho que você está anotando aí as principais dicas, tá? Anota isso, ó. No sim, então, eu garanto a ida, mas não garanto a volta. Não esquece disso, tá? O sim, então, eu garanto a ida, mas não garanto a volta. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A condicional, o sim, então, como a gente chama, né? Desculpa. De novo. Lá, ó. O sim, então, né? Ele é o único dos conectivos que não aceita comutatividade. O que é isso, né? Se eu disser assim, ó, se estudo então passo é verdadeiro, se eu trocar as proposições simples de lugar, se passo então estudo, eu não garanto que isso é verdadeiro. Você não pode trocar as proposições de lugar. Todos os outros conectivos, o i, o ou, o se somente se e o ou, você pode trocar os elementos de lugar que não vai ter problema. A tabela verdade continua sendo a mesma. Mas o sim então não. O sim então ele não aceita comutatividade, ou seja, você não pode trocar os elementos de lugar. Se você trocar os elementos de lugar, a tabela não será mais a mesma, tá bom? Ele não aceita isso. E a gente sabe que a tabela verdade, né, tem um fato lá, a gente chama assim, né, só para efeito didático, tá? Eu vou chamar isso aqui de primeira e vou chamar isso aqui de segunda, né? A primeira proposição simples e a segunda proposição simples, né? Aqui, ó, estudar, né, é a primeira proposição simples, tá? E passo é a segunda proposição simples, né? E aqui é uma proposição composta, porque eu estou usando um conectivo. Conectivo, sim, então, ligando duas proposições simples. E a gente sabe que na tabela verdade dele é o seguinte, né? Se eu tiver aqui, ó, P, Q, e aí a gente não vai construir a tabela toda, não. Vou só colocar esse caso assim, ó. E o resultado PQ, né? A gente sabe que se o caso for assim, ó, se a primeira for verdadeira, vamos lá, ó. Se a primeira for verdadeira, né, e a segunda for falsa, tá bom? A nossa proposição sim, então, ela é o quê? Falsa. Apenas nesse caso ela é falsa. Vocês devem ter estudado isso com, né, nosso amigo professor Leleda, não? Ok? Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? Esse é o único caso que ela é falsa. Quando a primeira é verdade, quando a segunda é falsa, o resultado dá falso. E aí eu vou justificar a frase que eu falei para vocês. Eu garanto a ida, mas não garanto a volta. Se eu digo assim, ó, se não chover amanhã, então irei à praia. Aí vamos supor que não choveu. Né? Vamos supor que não choveu. Então, para que isso seja verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir à praia. Não é verdade? Se eu digo assim, ó, se amanhã não chover, então irei à praia. Aí vamos supor que amanhã não choveu. Estou dizendo que amanhã não choveu é verdade. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir para a praia. Por causa da seta. A seta está dizendo, ó, vai, tem que ir. Agora, vamos exemplo. Se eu disser, amanhã não choveu e eu não fui para a praia, ou seja, eu tô desobedecendo a seta porque não choveu e eu não fui para a praia, aí é falso. Né? Então, eu só garanto a ida, a volta eu não garanto. Tudo bem? E o que é que eu trago nesse quadro para vocês? Ele nem vai ajudar muito a gente na questão não, mas eu quero que vocês lembrem disso. Né? O sim, então, ele tem uma equivalência, né? Uma frase equivalente. O que é que ser uma frase equivalente? Uma frase equivalente é que vai ter a mesma tabela verdade. Ela vai ter a equivalente, né? Que a gente chama ela de contrapositiva. Se ele pedir assim, ó, a contrapositiva, se lá na prova ele te pedir a contrapositiva do sim, então, ela é uma frase equivalente, ou seja, vai ter a mesma tabela verdade, né? Lembra que ser equivalente é ter a mesma tabela verdade, né? Eu vou dizer aqui uma frase para vocês, e aí vocês vão entender o que é uma frase equivalente. Uma frase equivalente, colocar só assim, ó, mesma TV, tabela verdade, tá?
É aquela frase que eu vou dizer eu vou dizer duas frases para vocês, e essas duas frases elas vão ter o mesmo sentido para vocês. Vocês vão entender a notícia da mesma forma. Olha bem, ó. Maria ama José. O que é que eu garanto aí? Eu garanto que a Maria ama o José. O José ama a Maria? Não necessariamente, porque a frase, né? A questão do amor está ligada a Maria. Ó. Maria ama o José. Maria é apaixonada pelo José. Vamos lembrar aquelas meninas assim, né? Eu sempre converso com as meninas do colégio. Sério mesmo, eu fico falando, meninas, rapaz, vão estudar. O mercado de trabalho feminino já é tão difícil, né? Os caras já não querem pagar o mesmo valor. E aí vocês ficam apaixonados por esses meninos. Os meninos tudo suados, jogando bola. Vocês tudo olhando por meninos, chega os olhos brilham. Esqueçam eles, depois eles vão correr atrás de vocês. Eu dou conselho para as minhas alunas, sério mesmo, né? Às vezes eu brinco lá com elas e digo assim, ó, primeiro vocês têm que fazer, sabe o quê? Estudar, ganhar o dinheiro de vocês. Aí depois vocês pensam em namorar, em casar. Se vocês quiserem, porque depois que vocês ganharem dinheiro, vocês vão viajar, curtir a vida, né? Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí fica aqui apaixonado por esses meninos, os meninos estão nem aí para vocês, querem saber da bola. Elas ficam olhando para mim, as bichinhas estão todas apaixonadas pelos caras, né? Vão estudar, né? Vão estudar primeiro, né? Aí, Edivânia, faça os olhos brilharem pelo cargo efetivo. Foi boa, né? Então, presta atenção, ó. A Maria, ela ama o José. Como é que eu posso te dizer essa mesma frase, ela vai ter o mesmo sentido para você, só que de uma maneira diferente? Simples, não é não? Simples. Ó, José é amado por Maria. Pessoal, quem continua apaixonada? Maria. Ó, José é amado por Maria. Então, na história aí é a Maria que está apaixonada, né? Então, se é uma frase equivalente, é isso. Tá bom? Então, olha para cá. Presta atenção todo mundo aqui, ó. Vamos lá. Como é que se escreve a contrapositiva? Aí, pessoal, a aula está toda ligada por causa disso. Lembra que eu chamei aqui, ó, primeira. Aqui, ó. Chamei de primeira e segunda. Olha como é a regrinha, tá? Na primeira equivalência, para cá, vamos para cá, ó. Desculpa aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Na primeira equivalência, o que é que você vai fazer? Você vai manter o sim, então, vai manter o conectivo. Então, a frase, ela vai continuar manter conectivo. Conectivo. Ó, você vai manter o conectivo. Então, a frase vai continuar sendo sim, então, né? Para você escrever a outra equivalente, né? E aí, o que você vai fazer, ó? Você vai inverter. Olha bem, ó. Você vai inverter a posição, no caso, e negar as proposições simples. E negar as proposições simples. Ou seja, como é que vai ser isso, ó? A frase aqui, ó, a frase original, ela é o quê? Ela é primeiro, olha bem para cá, ó. Ela é primeiro, se então segundo. Como é que vai ser a equivalente? A equivalente vai ser assim, ó. Não segundo. Desculpa, pessoal. Não segundo. Então, não primeiro. Tá vendo, ó? Eu troquei eles de lugar. Tá vendo, ó? O primeiro, ele veio aqui, ó. Ele veio para cá. Tá vendo, ó? E o segundo, ele veio para cá. Né? E além de trocar eles de posição, eu neguei as frases. Então, escrevendo, como é que fica a frase aí negada? Vai ficar assim, ó. Se... Olha bem, ó. Se não passo... Observa quem era a segunda vira a primeira, ó. Se não passo. Mas aí ela vem negativa, né? Se não passo... E aí, o que é que eu faço? Então... não estudo. Tá bom? Então, o que é que você faz na primeira equivalência chamada de contrapositiva? Você troca, atenção, ó, você troca, né, as proposições simples, mantém o conectivo, isso é importante, tá? Mantém o conectivo,
Pega as duas, né? As duas proposições, troca de posição, e além de trocar de posição, nega as duas, tá? Nega as duas, tá bom? Esse símbolozinho tio, ou a cantoneira, que depois eu escrevo para vocês, tá? Significa que você vai negar a frase. Pessoal, entendido a equivalente aí? Tudo bem? A primeira equivalente? Vamos lá, né? A gente está aqui no caso aqui. Ela também, pessoal, tem uma segunda equivalência. Ela pode ser escrita de uma outra forma. Por isso, pessoal, que o sim, então, ele é muito utilizado em prova. Aqui, eu estou fazendo uma aposta na prova, tá? Eu garanto para vocês, né? Porque, sabe, quando cai raciocínio lógico numa prova, não é possível que ele não vai colocar uma questão de sim, então, sabe? É quase impossível, né? E essa segunda equivalente é usando a disjunção ou. Vamos lá, é usando a disjunção. Certo? É usando a disjunção ou. E como é que a gente vai proceder agora? Presta atenção. Agora a gente vai trocar o conectivo por ou, né? Ou seja, a gente vai tirar o sim, então. Trocar conectivo, certo? Por ou. Então, a gente tira o sim, então, coloca o ou, né? E como é que a gente faz agora? Ó, a gente faz o seguinte, ó, a gente mantém a primeira. A gente mantém a primeira. E observa, ó. E, aí aqui é importante, ó. A gente vai manter a primeira. Desculpa. Vai trocar o conectivo por i, não por ou. Aí o ou é a equivalência, desculpa, é a equivalência. Vamos lá, a gente vai negar a primeira. Pessoal, desculpa que eu troquei aqui, eu estava escrevendo era negativo. Botei na cabeça negativa e estava escrevendo ela, tá? Vamos lá. Desculpa, é o equivalente, tá? Misturei aqui as bolas, tá bom? Estava olhando a negação e acabei lembrando aqui. O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai negar a primeira. A gente vai negar a primeira proposição. Tá? E manter a segunda. Manter a segunda. Eu vou tirar esse i, né? No caso aqui eu vou escrever ou manter a segunda. Tá? Então, bora entender como é que é isso, né? Vai ficar assim, ó. Olha bem, né? Ora, quem é a primeira proposição? Estudar. Aí você, ó, não estudo. Você escreve, ó. Não estudo. Lembra que o sim, então, vai embora, né? Ó. Não estudo. Aí você escreve, ó. Ou. Observa que eu neguei a primeira, ó. Negar a primeira. Neguei a primeira, né? E vou manter a segunda. A segunda é o quê? Passo. Não estudo ou passo. Isso também é uma forma, né, de você fazer a equivalente. Tudo bem? Vamos lá, para a gente não perder tempo. O sim, então, ele também tem uma negação. Ó, pessoal, esse quadro aqui, né? Esse quadro aqui, ele tem que ficar vivinho com vocês. Na sua revisão final, você tem que estar olhando esse quadro aqui, tá bom? O que é uma negação, na verdade? A negação é quando você tem uma tabela verdade, né? Oposta a... Uma tabela verdade oposta à original, né? Por exemplo, onde é verdadeiro vira falso e onde é falso vira verdadeiro. Para negar, o que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai trocar o conectivo, né? Por i. Trocar o conectivo por i. Então, sai o sim, então. E entra o i. Trocar o conectivo por i. Tá bom? E vai fazer o seguinte, ó. Observa que na negação você vai manter o primeiro. Manter a primeira, né? Vou colocar assim. Primeira proposição. E vai negar a segunda. É o contrário lá do, né, da equivalência, tá bom? Muito cuidado com a negação do i, tá, pessoal? O pessoal esquece muito essa negação, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos manter a primeira. Então, vai ficar como? Vai ficar estudo
Observa que o sim então foi embora, né? Estudo e não passo. Tá bom? Estudo e não passo. Tá bom? Como eu falei, ó, eu acredito que a questão vai estar aí, no que eu falei para vocês, nessa ideia aí. Agora, olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Caiu numa prova agora recente de um concurso aqui no Brasil, né? Que, não no estado do Ceará, né? Ele vai perguntar para você quem é a recíproca da condicional. Certo? A recíproca. E o que é a recíproca? A recíproca é apenas trocar as proposições simples de lugar. Porque ele quer te pegar na hora da prova, né? A recíproca você vai trocar. Vou escrever aqui, ó. Você vai trocar as proposições simples de posição. Apenas isso. Tá bom? Então, como é que seria a recíproca dessa frase? Se, aí observa, ó, se passo, vírgula, então estudo. Se passo, então estudo. E o que foi que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que se vocês trocarem de lugar, né, a tabela verdade não é a mesma, tá? Isso é a recíproca. Cuidado para não confundir a recíproca com a equivalente contrapositiva. Lá na contrapositiva, além de você trocar de lugar, você também vai negar as proposições. Aqui na recíproca, não. Você apenas troca elas de posição. Tudo bem, pessoal? Né? Esse quadro é um quadro muito valioso. Né? Eu dou aula para concurso aqui em Fortaleza, as turmas de PM. Né? Menino, quando eu faço esse quadro aí, o menino copia, eu digo para eles pregam em todo lugar, na cama, na moto, no carro, no banheiro. Né? Porque, como eu falei para vocês, pessoal, de cada 10 questões de conectivos lógicos, 8 é de sim, então. E eu escrevi para vocês nesse quadro aí praticamente tudo. Está faltando nesse quadro aí, né, que não é muito comum nas outras bancas, são os sinônimos da palavra sim, então, certo? Só apenas isso. Mas o resto, tranquilo. Tá? Como saber na questão se é contrapositiva ou disjunção? Não, a contrapositiva, Ana, né, é uma frase equivalente do sim, então. Disjunção é outra coisa. Disjunção é o ou. Né? Certo? Disjunção é o ou. Ah, como saber na questão se é contrapositiva ou disjunção? Entendi agora. Se você vai fazer uma equivalente ou outra. Aí, Ana, é o seguinte, eu falo para os alunos o seguinte, se ele te pede a frase equivalente do sim, então, você vai lá no cantinho da prova, faz a contrapositiva e faz a outra, faz as duas equivalências. E olha as opções. Não vai ter as duas, vai ter só uma delas. Aí você marca a opção correta. Então, você vai lá no cantinho da prova, escreve a equivalente contrapositiva, escreve a equivalente de junção, escreve as duas, deixa no cantinho e analisa os itens. Uma delas vai estar nas opções. Né? Não pode estar as duas, porque senão vai ter duas respostas corretas e a gente anula a questão. Tudo bem? Entendeu a ideia aí? Eu entendi agora a sua pergunta, tá? Então, faz as duas na prova, né? Escreve uma, escreve a outra. Olha as opções, vai ter uma delas lá. Né? Não pode ter as duas, porque se tiver as duas, como é que a gente tem que marcar uma opção e tem duas? A gente anula a questão. Beleza? Vamos para a questão. Vamos lá. Ó. O tempo passa, né? Pessoal, vocês não sabem quanta informação eu ainda tenho para vocês, né? O tempo passa voando. E é só na nossa aula, parece. Segunda questão. Ari, Bruno e Carlos almoçam juntos todos os dias e cada um deles pede água ou suco. Aí ele fala assim, ó. Se Ari pede a mesma bebida que Carlos, então Bruna pede água. Certo? Se Ari pede uma bebida diferente da de Bruna, então Carlos pede suco. E se Bruna pede uma bebida diferente de Carlos, então Ari pede água. O que foi que eu falei para vocês hoje? Né? Que o sim, então,
Se a ida acontecer, né? Se a primeira proposição for verdade, a segunda tem que ser verdade. Porque lembra que se a primeira, né? Se a primeira for verdade, né, se a primeira for verdade e a segunda for falsa, né? Naquela ordem que a gente vai lá, aí ela é falsa. Então, se eu garanto a primeira como verdade, para que tudo seja verdade, a segunda tem que acontecer. Aí observa, pessoal. O Ari, a Bruna e o Carlos vão pedir o quê? Um pode pedir água, o outro pode pedir suco, o outro pode pedir suco, não é não? Aí um pode pedir água, o outro pode pedir água e o outro pode pedir água, não é não? Aí eu vou criar uma tabela, né, para ver as situações que podem ocorrer. Aí eu vou ensinar vocês como é que preenche essa tabela, tá? Olhem para cá. Vamos para cá, ó. Aqui a tabelinha, né? Não sei se vocês lembram, né? Aí eu vou tentar lembrar vocês aqui, né? Que o número de elementos de uma tabela verdade, aqui, ó, o número de elementos, né, de uma tabela verdade. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Diz para mim aí no chat como é que eu faço para calcular o número de elementos de uma tabela verdade. Para ver se vocês estudaram legal. Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Para saber quantos elementos eu tenho numa tabela verdade? Desculpa, o número de linhas de uma tabela verdade. Que elementos? Desculpa. Número de linhas de uma tabela verdade. Como é que eu calculo isso? Como é que eu sei que quantas linhas tem uma tabela verdade? Alguém lembra? Vocês assistiram aula de raciocínio lógico, né? Não digam isso para mim que vocês não assistiram, não, que aí eu vou ter que começar um curso na próxima aula. Vamos lá, o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n, né? Onde n é o número de proposições simples. Aqui, ó. Onde n é o número de proposições simples. De proposições simples. Estou até com medo de ver esse comentário que colocaram aqui agora. 2 elevado ao número de proposições. Obrigado, Simon. Valeu. Estava com medo de você dizer, não, a gente não viu, não. Vou dar um exemplo para vocês, ó, né? Por exemplo, se eu tenho esse aqui, ó, né? Vou aproveitar e vou fazer aqui, ó. Exemplo, né? Se eu tenho assim, ó, não há se somente se B, certo? E eu quero montar essa tabela verdade deles aí, né? A primeira coisa que eu faço é o seguinte, a primeira regra que eu tenho que lembrar a vocês é o seguinte, ó. Cada letra, né? Pessoal, aí uma observação importante, né? Cada letra, quando ela está escrita nessa linguagem aqui, que é a chamada linguagem simbólica, né? Cada letra representa uma proposição simples. Representa uma PS, né? Para abreviar, né? Proposição simples, a gente chama de PS, tá bom? Então, aqui eu tenho duas letras, o A e o B. Não importa se ela está na forma afirmativa ou na forma negativa, ela é uma letra, tá? Então, meu N é 2. Certo? Meu N é 2. Como meu N é 2, então, o número de linhas da minha tabela verdade, dessa tabela aí, né? O número de linhas, né? Será 2 elevado a 2, ou seja, eu terei 4 linhas, né? Vou fazer aqui um exemplo básico, né? Para que vocês, né? Então, para fazer a tabela, eu coloco aqui, desculpa, eu coloco A, coloco B, isso na forma afirmativa. Vocês lembram disso, vocês vão lembrar agora, né? E aí eu vou colocar as possibilidades. São quantas linhas na minha tabela? 4. Então, são 4 possibilidades que eu tenho. Como são essas possibilidades, né? Aí eu vou ensinar vocês como é que preenche uma tabela bem rapidinho. Eu acho que vocês sabem isso. É assim, ó. Ela pode ser verdade, verdade, né? As duas, uma pode ser uma verdade e a outra falsa, né? Aí, ó, uma pode ser falsa e a outra verdade, e uma pode ser falsa e a outra ser falsa. Tá aqui, ó. São as 4 possibilidades que eu tenho. A primeira verdade, a segunda verdade, a primeira verdade, a segunda falsa, e assim vai.
Observa, ó, 4 linhas, tá vendo? Aqui é uma simples. Eu vou apagar, eu quero que vocês olhem, né, o jeito que está aqui, ó. Ó, eu quero que vocês olhem a distribuição, como é que tá. Eu vou ensinar vocês como é que fazem isso de uma outra forma, né, para vocês ficarem decorando isso, tá? Aí observa, quantas linhas eu tenho? 4, né? O que é que você faz? Ó, esse 4 você divide por 2, dá quanto? 2. Então na primeira você escreve, ó, 2 verdades e 2 falsas. Observa, ó, são 4 linhas. Vou até mostrar meus dedos para vocês aqui, ó, né? Ó, são 4 linhas. O que é que você faz? Você divide por 2, né? Aí vai ficar o quê? 2 verdades, 2 falsas. Tudo bem? Agora eu tenho 2, né? Aí vai dividindo, ó, 4, 2, né? Aí eu divido por 2, vai ficar o quê? 1 e 1. Uma verdade, ó, uma falsa. Uma verdade e uma falsa. De novo, eu tenho 4 linhas. Dividido por 2 vai ficar 2. Aí, 2 verdades, 2 falsas. Eu tenho 2. Divide por 2 fica 1. Uma verdade e uma falsa. Uma verdade e uma falsa. Aí, olha bem, vou escrever aqui, ó, né? As 3 pessoas, né? Eu tenho o Ari. Não é isso? As pessoas são o Ari. Deixa eu olhar lá, né? O Ari, a Bruna e o Carlos. Eu tenho a Bruna e tenho o Carlos, né? Eu tenho os 3 aqui, ó. Eu tenho o Ari, eu tenho a Bruna e tenho o Carlos. Vamos lá. Pessoal, são 3 pessoas na tabela, é como se fosse 3 letras, A, B e C. Então, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 possibilidades, né? Minha tabela vai ter 8 linhas. Está aqui as 8 linhas. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Olha para mim, ó. Se eu tenho 8 linhas, divide por 2, fica 4. Então, eu vou colocar assim, ó. Água, água, água. E água, que são 4. E as outras 4, suco, suco, suco e suco. Eu tenho 4. Agora eu vou dividir por 2. Fica quanto? De 2 em 2. Aí você escreve, ó. Água, água, suco, suco. Água, água, suco, suco. Agora eu tenho 2. Divide por 2. Aí vai ficar de 1 em 1. Aí você escreve, ó. Água, suco. Água, suco. Água, suco. E água, suco. Tá em todas as possibilidades, ó. Na primeira, os 3 podem pedir água. Na última, os 3 podem pedir suco. Olha a quinta, ó. O Ari vai pedir suco e a Bruna e o Carlos vai pedir água, né? Então, eu desenhei para vocês todas as possibilidades. Agora, vamos lá nas frases. Primeira frase. Agora eu vi, pessoal, aqui. Deixa eu parar um pouquinho. A minha internet deu uma instabilidade. Vocês concordam aí? Deu uma travada? Vou parar e esperar vocês responderem aí. Posso continuar? Acho que ela deu uma caída aqui. Eu senti isso aí. Tudo ok aí? Os meninos do IB, viram também? Beleza, legal. Vamos lá. Olha a primeira frase, pessoal. Vamos abrir a primeira frase. Então, vamos lá. Olha a primeira frase. Ele diz assim, ó. Se Ari pedir a mesma bebida do Carlos. Então, a gente vai analisar onde é que o Ari e o Carlos pediram a mesma bebida. Então, Bruna pede água. Se não acontecer isso, a gente elimina essa frase, né? Lembra, ó, Ari e Carlos vão pedir a mesma bebida e a Bruna tem que pedir água no final, né? O resultado, a Bruna pede água. Onde é que isso acontece? Bora ver onde é que o Ari e o Carlos pedem a mesma bebida, né? Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o Ari pede água e o Ari pede água, né? Bem aqui, ó, o Ari pede água e o Ari e o Carlos pede água. Aqui é diferente, ó, água e suco, né? Onde é que tá mais, ó? Na sexta linha, ó, o Ari pede suco e o Carlos pede suco, tá? E na oitava linha, o Ari pede suco e o Carlos pede suco. Pessoal, aonde o Ari e o Carlos pedem a mesma bebida, a Bruna tem que pedir água. Aí a frase é verdadeira, ó.
Se Ari pede a mesma bebida que Carlos, então Bruna pede água. Se isso acontecer, é verdade. E aí, onde é que está acontecendo isso? Ó, está acontecendo na primeira frase, né? O Ari e o Carlos pediram a mesma bebida e ela está pedindo água. Na terceira, ó, o Ari e o Carlos pediram água, ela está pedindo suco. Então, a gente vai eliminar a terceira. Não pode ocorrer isso, né? Na sexta, eles pediram suco e suco e ela pediu água. Tá valendo. E na oitava, eles pediram suco e ela pediu suco. Não pode. Então, elimina aqui, ó. Então, o segredo dessa questão era você montar essa tabela, né? Vamos para a próxima. Na próxima, ele fala o seguinte, ó. Se Ari pede uma bebida diferente de Bruna, Ari e Bruna, bebidas diferentes, tá? Então, o Carlos vai pedir suco. Vamos lá. Ari e Bruna pedindo bebidas diferentes. Vamos ver onde aqui isso aconteceu. Deixa eu pegar o azul agora aqui. Vou pegar o verde. Pronto. Ó, bebidas diferentes, ó. Ari e Bruna, né? Bebidas diferentes, ó. Ari e Bruna. Né? Bebidas diferentes, ó. Ari e Bruna. E aqui bebidas iguais. Aonde eles pediram bebidas diferentes, o Carlos tem que pedir suco. Não é isso lá que ele fala? Ó? Carlos tem que pedir suco. Então, ó, aqui eles pediram bebidas diferentes, suco. Né? Aqui, ó, bebidas diferentes, ele pediu água. Então, esse aqui tá fora. E aqui, ó, bebidas diferentes, ele pediu suco. Beleza? Então, legal. E a última frase, né, que ele faz aí, ele diz assim, ó, né? Se Bruna pede uma bebida diferente de Carlos, então Ari pede água. Então, agora, Bruna e Carlos pedindo bebidas diferentes. Onde é que acontece isso? Aqui, ó. AS, né? Bem aqui, ó. AS, né? E bem aqui, ó. AS. Vamos lá. AS e ele pediu água. Então, essa tá valendo ainda, né? Aqui, ó. AS e ele pediu suco. Não pode. Tá vendo? E aqui, ó. AS e ele pediu suco. Também tá fora. Então, pessoal, como o resultado final ficou essas três aí, ó. Né? Vou até escrever aqui, que eu quero que vocês percebam uma coisa, ó. Tá aí o resultado final. Ari, né? Certo, daqui a pouco eu faço Ana de novo, tá? Deixa eu só terminar aqui, aí eu faço para você de novo, tá bom? Bruna e Carlos, ó. Aqui, ó, na primeira que ficou, ó, os três pediram água, né? Na primeira lá, ó. Primeira frase, tá? A segunda também ficou, né? Aqui água e suco, né? E aqui na quarta frase também, ó, ficou água, ficou suco e suco, tá? Então, as frases que restaram foram essas. Essas três frases, essas três possibilidades obedecem às três frases, tá? E aí ele pergunta no final, ó, quem pede, ó, aí olha que importante aqui, ó, né? Apenas um deles sempre pede a mesma bebida. Aqui, ó, apenas um deles sempre pede a mesma bebida. Quem é esse cara que pede a mesma bebida? Quando a gente analisar a tabela lá, a gente vai ver, ó, né, que é o Ari, ó. O Ari sempre pediu água nas possibilidades dele, ó. Tá vendo? A Bruna pediu água e suco, tá vendo? O Carlos pediu água e suco. Então, o Ari é o cara que pede a mesma bebida em todas as possibilidades, né, para obedecer as frases. Aí ele diz, ó, quem pede sempre a mesma bebida e que bebida é essa? É o Ari e tem água. Tudo bem? É uma questão de análise, né? Você vê que você não, né? Você usa aqueles, né? Eu fiz aquela primeira parte lá para você guardar como dica, né? E aí, beleza? Olha bem, Ana. Vamos voltar lá, né? Para você ver como é que faz isso aqui, ó, tá? Olha bem, ó. Como eu tenho três possibilidades, Ana, é como se fosse três letras, né? O Ari eu vou representar por A, por exemplo, né? Se eu colocar A, aí vai ficar parecido com água, né? É como se fosse três proposições, assim, ó. P, né? Que é o Ari. Com três proposições simples. O Ari P, né? A Bruna Q e o Carlos R, né? E aí, eu vou ter 2 elevado a 3, né? Que é 8 linhas, né? Então, vou distribuir em 8 linhas. Aí, como é que você faz, né? Para colocar água e suco? AS, como você falou.
Se eu tenho 8, na primeira coluna, eu vou colocar a metade, que é 4 e 4. Aí eu coloco, ó, 4 de água, 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 água e 4 de suco. Tudo bem? 4. Na segunda coluna eu coloco a metade, de 2 em 2. Aí eu comecei, ó, água, água, suco, suco. Água, água, suco e suco, de 2 em 2, tá? Se você começa com água, sempre começa com água, certo? Então, ó, ficou a primeira coluna ficou 4 e 4, a segunda de 2 em 2. Como eu tenho um 2, vou dividir por 2, a última de 1 em 1. Água, suco, água, suco, água, suco, água, suco, tá bom? Só fazer a divisão. Se você tem 8, 4 e 4, depois de 2 em 2, depois de 1 em 1. Sempre dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Certo? A gente fez aí praticamente uma aula de raciocínio lógico, né? Já trabalhamos tabelas e tal, tá bom? Vou fazer mais uma, tá? Vou fazer mais uma. Esse é o problema da gente fazer aula assim, né? A aula, ela tem muita informação e você precisa guardar. Se eu falar muito também, aí a aula começa a perder, né? Se começa a perder também, fica com sono, claro. Olha aí, ó, tem 32 participantes. Pela primeira vez a gente baixou, hein? Legal, beleza. Né? Vamos lá, galera cansada, né? Vamos lá, atenção. Olha a próxima aqui, ó. Tá? A próxima também é uma aposta minha, tá bom? A gente fechar hoje. A gente vai analisar aqui. Quando a gente analisar aqui, vai dar o tempo da aula já. Tá? Vamos lá. A loja de Expedito foi roubada por uma única pessoa, mas as mercadorias foram recuperadas. Havia 3 suspeitos, chamados Alves, Bosco e Carvalho. No julgamento, os acusados prestaram os seguintes depoimentos. Alves: não fui eu que cometi o roubo. Bosco: não foi o Carvalho que roubou a loja. Carvalho: sim, o ladrão fui eu. Certo? Isso foi o que eles falaram, né? O delegado vai olhar quem foi quem. Lembrando, ó, a loja foi roubada por uma única pessoa. Horas depois, a polícia descobriu que 2 deles haviam mentido. Então, pessoal, se 2 haviam mentido, apenas um deles fala a verdade. Eu sei o que está escrito aqui, ó, é que 2 haviam mentido, mas aí você tinha que perceber, se 2 estão mentindo, né, apenas um fala a verdade. É por aqui que você tem que pensar. Ó. Apenas um fala a verdade. Né? Então, vamos analisar dessa forma assim. Aí, o que é que ele fala? Quem falou a verdade e quem foi o ladrão. Tá bom? Isso dentro do raciocínio lógico é chamado de verdades e mentiras. E a URCA já cobrou isso em prova. Lembra que eu falei para vocês em início da aula, que eu analisei várias provas e ela já cobrou isso. E tudo que eu coloquei aqui hoje, a URCA já cobrou. A URCA já cobrou cientão. A URCA ela cobrou a negação do cientão de uma frase. Né? Por isso que eu coloquei cientão hoje. A URCA cobrou uma questão de pombos lá atrás, há muito tempo. Né? E a URCA cobrou verdades e mentiras. Né? Então, eu estou dentro daquele parâmetro que eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção. O que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar as 3 frases, né, e vai analisar. A gente, por exemplo, vai dizer que o Alves está falando a verdade. Então, se o Alves está falando a verdade, os outros 2 estão mentindo. Aí a gente vai analisar as frases. Se houver choque de informação, é porque não é na ordem que a gente colocou. Aí a gente muda, né? A gente bota o Bosco para falar a verdade e os outros mentindo. Até que as informações não se choquem. É assim que o delegado faz para descobrir. Né? Então, vamos para a primeira análise da gente, a primeira. Né? Nós vamos dizer que o Alves está falando a verdade. Vou vir para cá. Né? Primeira possibilidade. A primeira possibilidade é Alves, né? Vou colocar só assim, ó. Alves, né? Falando o quê? Falando verdade. O Alves foi o único cara que falou a verdade. Então, vamos analisar a frase dele. Vamos lá. O Alves diz assim, ó. Não fui eu que cometi o roubo. Então, olha bem, ó. Com isso, a gente garante que o Alves não é o ladrão. Alves, né? Não ladrão. Vou colocar assim, ó. Não ladrão. Certo? Vamos lá.
Como o Alves está falando a verdade, o Bosco está mentindo. E aí o Bosco disse o seguinte, ó, não foi o Carvalho que roubou a loja, mas isso é uma mentira. Então o Bosco, né, como ele está mentindo, foi o Carvalho que roubou. Então para o Bosco, como o Bosco está mentindo, vamos lá. Ó. O Bosco, ele mentiu. Como ele mentiu, ele acabou de dizer que o Carvalho é o ladrão. Por enquanto, nenhum choque, né? Por enquanto, o Carvalho vai ser preso, né? Mas vamos ver o que foi que o Carvalho falou, né? O Carvalho, ele também mentiu. Né? O que ele falou era uma mentira. Então, lá, a gente vai analisar aqui, ó. Né? Ele falou o seguinte, o Carvalho, ó. Ele diz, ó, sim, o ladrão fui eu. Isso foi o que ele falou, mas isso é uma mentira, né? Então, se é uma mentira, o que ele falou é o contrário, não é o ladrão. Carvalho não é o ladrão. Pode acontecer isso? Né? Carvalho não ladrão. Pode? Não. Né? Como é que pode? O Carvalho é ladrão e o Carvalho não é ladrão? Houve um choque aqui, ó. Então, não é nessa ordem. Tá? Vamos para a segunda possibilidade. Vamos lá, vamos fazer a segunda possibilidade. Vamos descendo, né? Agora o Alves está mentindo. Vou dizer que o Alves está mentindo, né? Vou dizer que o Bosco agora está falando a verdade. E que o Carvalho também vai mentir, né? A gente vai descendo. Ó. Primeiro a gente falou que o Alves era verdade, não deu certo. Teve um choque, agora vamos... Né? O Alves mentindo. O Bosco falando a verdade e o Carvalho mentindo. Lembra que dois mentem e um fala a verdade. A frase do Alves é: não fui eu que cometi o roubo, mas como ele está mentindo, Alves é o ladrão. Porque a frase dele tem que ser lida ao contrário. Né? O Bosco está falando a verdade. E o que é que o Bosco falou? O Bosco falou que o Carvalho não roubou a loja. Então, o Carvalho não é o ladrão. Carvalho, não ladrão. Por enquanto, também não houve choque. Por enquanto, quem está sendo preso é o Alves. Está tudo ocorrendo legal. E o Carvalho, que está mentindo, diz assim, ó, sim, o ladrão fui eu, mas ele está mentindo. Então, Carvalho não é ladrão. Chocou? Chocou não. Olha aí, ó. Não houve choque. Foi tudo confirmado, né? Como ele está mentindo, realmente ele não é o ladrão, né? O Bosco falou que também ele não era. E o Alves, que estava mentindo, falou. Então, nesse caso, como não houve choque, está tudo bonitinho, legal, né? Nós descobrimos quem roubou a loja. Quem roubou a loja foi o Alves, né? E aí, quando você vai lá nas opções, né? Quem falou a verdade, ó, Bosco falou a verdade, né? Foi o que a gente viu agora, e Alves foi o ladrão, tá vendo? Então, a gente vai ter como item correto aqui o item A. Você pode olhar aqui todas as outras, nenhuma delas vai, né? Vai trazer para a gente a ideia. Tá bom? Ok? Pessoal, dúvidas e perguntas? Dúvidas e perguntas? Bom, eu vou parar hoje, porque senão a aula também fica muito extensa, também fica muita informação e a gente acaba perdendo, tá? Volto sim, volto sim. Volto sim, tá? Já já eu saio do meio aqui, tiro essas coisas do meio aqui, tá bom? Beleza? Então, pessoal, a gente vai continuar nesse ritmo. Eu só queria errar porque ia na última opção. Tá bom? A gente vai nesse ritmo aqui, fazendo questões, fazendo comentários. Te garanto que você vai ter muito comentário, muita coisa boa. Hoje a aula foi extensa, bem extensa, e nós conseguimos resolver 3 questões, mas também o que eu falei, né? A gente... Não, na resolução dos ladrões. Ah, beleza. Legal. Na resolução dos ladrões. Tá? E na próxima semana a gente vai fazer isso. Eu fiquei na... pessoal, só um instantinho, tá? Não saiu, não. Eu combinei com os meninos do IB, tá? Eu combinei com os meninos do IB que... Obrigado, Malu. Eu combinei com os meninos do IB, se algum professor na semana faltar, menos na terça-feira. Terça-feira eu não posso, né? Infelizmente.
eu entro para, né, aquela aulazinha da sexta-feira que eu faltei, né? Os meninos estão de olho aí para me avisar. O material já está pronto, tá? O material já está pronto, certo? Então, se alguém faltar na semana, Danielzinho entra lá para dar aula, tá ok? Obrigado também, obrigado pelos elogios, né? E a gente pretende continuar nesse ritmo aqui, resolver questões e tal, né? E fazer. Valeu, Adivânia, tá? Tranquilo, tá bom? Veja devagarzinho, com calma, vai parando, travando aí o vídeo, que fica legal, tá ok? Vou ficar por aqui, pessoal. Boa sexta-feira para todos, abração, né? Saúde, paz, se cuidem, tá bom? Aí, não sei como é que tá a situação aí no Crato, eu conversei com meus amigos que eu tenho aí, né? O IB é muito amigo do pessoal lá do Destaque, né? Eu trabalhei no Destaque por alguns anos, sou muito amigo do pessoal lá. Falo aqui porque o menino do IB gosta muito do pessoal lá também, né? Tava dando aula lá também, mas eles pararam, né? Eles pararam devido à pandemia aí. Não sei como é que tá a turma lá não, né? Mas a Nilda é uma grande amiga que eu tenho, né? Assim como também os meninos do IB me receberam muito bem, tá bom? E vocês também. Minha primeira turma no IB, tô adorando. Um abraço para todos, tá? Saúde, paz, bom fim de semana. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.